Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, hoje, domingo, dia do Senhor, dia que nós celebramos a festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo passado celebrávamos a Epifania do Senhor, né? Hoje nós podemos dizer que também é uma segunda Epifania. Jesus é batizado e assim manifestado aos homens, né, como Filho de Deus. E nós queremos então hoje que também nesse dia que nós celebramos a festa do batismo do Senhor, também refletirmos sobre o nosso batismo, sobre o dom do batismo, sobre o poder do batismo, sobre a necessidade do batismo para todos nós. Eu convido você para que nós tomemos a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, versículos de 13 a 16. Preste atenção, muita atenção nesta palavra. Durante a narração desta palavra, você pode visualizar aquilo que aconteceu ali às margens do Rio Jordão. Mateus 3, de 13 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Da Galileia, Jesus foi ao Jordão ter com João Batista, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: eis o meu Filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amado irmão, amada irmã, como eu disse, pedi a você para que você se colocasse diante desta palavra, visualizando os acontecimentos, né? Nós vimos então que João estava ali no Jordão batizando as pessoas que vinham. João Batista é porque ele é o ofício dele, né? Ele batizava as pessoas. Então, João Batista estava ali a batizar. Jesus também foi a ele para ser batizado. A princípio, João se negou, pois se achava indigno de batizar Jesus, porque ele sabia quem era Jesus, não é? Sabia que Jesus era o Filho de Deus e que, consequentemente, ele não tinha pecado, não precisaria ser batizado. Mas Jesus disse para ele, né, enquanto que João se recusava, Jesus fala para ele: deixa por agora, para se cumprir a justiça completa. Fazia parte, né, daquilo que Jesus veio ser aqui na terra. Ele nasceu como homem, mas ele era o próprio Deus encarnado, né? Mas viveu como homem no nosso meio, e como homem ele iria então também fazer aquilo que os homens faziam. Ele seria batizado porque mesmo ele não tivesse pecado, mas ele tomaria sobre si o pecado da humanidade para poder salvá-la.
Então João cedeu e Jesus foi batizado. E logo saiu da água. Os céus se abriram. Uma pomba desceu em forma corpórea, né? O Espírito Santo nasceu em forma corpórea, como uma pomba. A voz de dentre as nuvens, a abertura do céu, que soou retumbantemente: eis o meu filho muito amado, no qual eu coloco toda a minha afeição. Era a manifestação que Deus Pai fazia de que Jesus era o escolhido e que ele viera então para salvar a humanidade. Naquele momento, irmão, ali se manifestava também, era uma epifania, uma manifestação da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade não é citada com essa nomenclatura na Bíblia, né? Santíssima Trindade, você não vai encontrar isso nos textos bíblicos. Você poderá encontrar nos rodapés da Bíblia, nas partes catequéticas, mas não tem essa nomenclatura Santíssima Trindade. Mas aí então se manifestava o Pai com sua voz que dizia: eis o meu filho muito amado, em quem eu ponho toda a minha afeição. O Pai mostrando o Filho que estava ali, que fora batizado, e o Espírito Santo que desceu na forma corpórea de uma pomba. Jesus, como eu disse, não tinha necessidade de ser batizado, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele não tinha necessidade de ser batizado, estava cheio do Espírito Santo. Amados, eu gostaria de ler aqui uma parte do sermão de São Gregório Nazianzeno. São Gregório Nazianzeno, nós celebrávamos, né, o seu dia, semana passada ou retrasada. Interessante que celebra-se no mesmo dia São Gregório Nazianzeno e também São Narciso. Eles eram muito unidos, eram pessoas muito santas. E havia entre eles uma disputa. Não uma disputa para poder ser o melhor, mas uma disputa de fazer o melhor, né? Cada vez mais fazer o melhor. Quem seria mais santo? Não como uma disputa para dizer eu sou mais santo que você, mas para poder ser mais parecido com Jesus. Então aqui tem um trecho, né, do sermão de São Gregório Nazianzeno que diz: permanecei inteiramente puros, purificai-vos, porque nada agrada tanto a Deus quanto o arrependimento e a salvação do homem, para quem são todas as suas palavras e mistérios. Pois deveis ser como luzes no mundo, uma força vital para os outros homens, permanecendo como luzes perfeitas diante da grande luz. Sereis inundados pelo esplendor dessa luz que está no céu e iluminados com maior pureza e fulgor pela Trindade. Dela acabastes de receber, embora não seja em plenitude, o único raio que procede da única divindade, em Jesus Cristo nosso Senhor, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. E o catecismo da Igreja Católica nos vai dizer também a respeito do batismo, desde lá do princípio, né, do catecismo, lá no número 14, já diz assim, número 14 do catecismo: o que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante dos homens. Por isso o catecismo começa por expor em que consiste a revelação pela qual Deus se dirige
e se doa ao homem, bem como a fé, pela qual o homem responde a Deus. Nos números 168 e 169, diz também: é antes de tudo a igreja que crê. É antes de tudo a igreja que crê, que desta forma carrega, alimenta e sustenta a minha fé. É antes de tudo a igreja que em toda parte confessa o Senhor. Assim, a voz por toda a terra proclama a Santa Igreja. Assim cantamos no Te Deum. E com ela e nela também nós somos impulsionados e levados a confessar: eu creio, nós cremos. É através da igreja que recebemos a fé e a vida nova no Cristo pelo batismo. No ritual romano, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno: que pedes à igreja de Deus? E a resposta é a fé. E a igreja pergunta de novo: e que te dá a fé? O catecúmeno responde: a vida eterna. Amados, no número 169 diz: a salvação vem exclusivamente de Deus, mas por recebermos a vida de fé através da igreja, esta última é nossa mãe. Nós cremos a igreja como a mãe do nosso novo nascimento, e não na igreja como se ela fosse a autora da nossa salvação. Por ser nossa mãe, a igreja é também a educadora da nossa fé. E assim, então, meu amado, minha amada, irmão, irmã, nós somos batizados. Com o batismo que nós recebemos, nos dado pela igreja, que não é a salvadora, mas que é aquela que exerce o mandado de Cristo, que exerce o mandado de Deus, que nos mostra que quando nós somos batizados, nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Quando nós somos batizados, a exemplo do Senhor Jesus, os céus se abrem. Os céus se abrem, quer dizer, o céu, a eternidade se abre para nós, pois passamos então a ser da família de Deus. A voz de Deus também manifesta a nossa filialidade a Ele. E o que o pai e a mãe mais querem para os seus filhos é que eles estejam juntos. E assim o pai nos chama a viver com Ele, dizendo também no nosso batismo: eis, o meu filho, minha filha amada, em quem eu coloco toda a minha afeição. Deus olha para todos nós com toda a sua afeição. E também nós recebemos, com o batismo, recebemos o Espírito Santo, a vida de Deus, o sopro de Deus em nós. E como nos disse no sermão São Gregório Nazianzeno, nós sejamos luz. Nós recebemos o Espírito Santo, a luz do alto, para podermos iluminar aonde nós estivermos. Nós não podemos ser como aqueles que não conhecem a Deus, como os pagãos. Não, nós somos filhos de Deus, temos a vida de Deus em nós, somos escolhidos por Ele e por isso testemunhamos a Ele. Vivamos a vida que o Senhor nos deu. Se vivemos pelo Espírito, nós, como diz, nós vivemos porque respiramos o sopro do próprio Deus. Se nós vivemos por causa desse sopro, andemos também de acordo com Ele, impulsionado, sendo testemunhas aonde quer que estejamos do nosso Senhor, do nosso Deus, que caminha conosco, que está vivo junto de nós. Que o Senhor nosso Deus nos faça nesse dia
reviver o nosso batismo. Rezemos pelos nossos padrinhos, rezemos pelos nossos pais, rezemos pelo padre, né, que nos batizou. Rezemos e agradeçamos ao Senhor. Digamos a Ele: Senhor, eu sou teu filho. Obrigado por permitir que eu nascesse. Obrigado pelo batismo. Obrigado pela infusão do Espírito. Obrigado, Senhor, pela infusão do teu Espírito em minha vida. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. Tenhamos um domingo abençoado. Você lembra o dia do seu batizado? Reze também pelos seus afilhados nesse dia, né? O meu batismo, dia 13 de julho, é o dia dele. 2 dias de vida, e eu fui batizado pelo cônego Geraldo Meyers, né? Em 1958. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria. Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.